Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. 25 de outubro se comemora o Dia da Democracia, mas você sabe o que ela significa? Democracia de qual forma? Olha, atualmente essa palavra já não me remete a muitas coisas, não. Eu acho que tem uma palavra meio fora de ordem no momento. Estudo da FGV prevê aumento da pobreza com o fim do auxílio emergencial. Teatro Riachuelo reabre após 7 meses fechado, por causa do novo coronavírus. A gente tem que começar, mas tem que começar com toda segurança, né? E com toda certeza que a gente está protegendo ao máximo tanto o público quanto as pessoas que trabalham com a gente. Não saia daí, a gente volta já. Segurança, economia e praticidade. O e-Título está cheio de novas funções e muito mais seguro. O usuário consegue resolver um montão de pendências sem sair de casa. Pode emitir certidões e consultar o local de votação. Também permite, no dia da eleição, justificar a ausência às urnas. E a sua foto vai voltar a aparecer no app. Olha que legal! Ah, e ele também ganhou uma central de notificações, que envia ao eleitor mensagens de combate à desinformação e também lembretes sobre o dia das eleições. Você pode baixar o e-Título pela App Store ou pelo Google Play. Não vai ficar sem o app, vai! A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre cidadania. 25 de outubro é celebrado como o Dia da Democracia. Essa palavra de sentido tão importante no dia a dia fica ainda mais evidente em tempos de eleição. Mas será que as pessoas sabem qual o seu real significado? Democracia. A palavra vem do grego e significa governo do povo. Já o dicionário diz que é uma forma de governo que tem o compromisso de promover a igualdade entre os cidadãos. Mas será que as pessoas entendem essas definições? Democracia de qual forma? Demonstrar a sua vontade, os seus valores, os seus princípios, né? Aquilo que você acha que está certo e as outras pessoas aceitarem, né? Dentro daquilo que cabe aceitar. Olha, atualmente essa palavra já não me remete a muitas coisas, não. Eu acho que tem uma palavra meio fora de ordem no momento. Cultuada ou questionada, a democracia é tão importante que tem 2 dias para chamar de sua. 15 de setembro, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas em 2007. E 25 de outubro, data em que o jornalista Vladimir Herzog foi morto pela ditadura militar em São Paulo, em 1975. O fato desencadeou uma série de protestos, inclusive internacionais, pelo fim do regime militar. Para esse especialista, a democracia não é um conceito fechado e precisa de atualização constante. A democracia é um regime político no qual a soberania é exercida pelo povo e a gente tem um respeito às liberdades individuais e coletivas da população. Após mais de 20 anos de luta contra a ditadura, conquistamos a democracia através da Constituição de 1988. No entanto, a democracia não é um estágio ou um ponto de chegada no qual se mantém sem retrocessos ou sobressaltos. Ela é uma construção constante que necessita aperfeiçoamentos contínuos e permanentes. Não há regime melhor que a democracia, mas ela precisa ser aprimorada cotidianamente. Diz o artigo 1º da Constituição de 1988, em seu parágrafo único, abre aspas, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, fecha aspas. Este ano, vamos exercer esse direito-dever, mais uma vez, por meio das eleições. Toda democracia tem seus símbolos. Esse aqui é um deles, o Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio. Aqui trabalham os vereadores que são escolhidos com o voto dos cariocas, a base de qualquer sistema que se considere democrático. Já esta cientista política defende a importância da participação popular por meio do voto para o fortalecimento da democracia, mesmo com todos os defeitos e imperfeições. Florestan Fernandes apontou que essa democracia liberal burguesa seria uma democracia limitada,
Por quê? Porque ela não conseguiu fazer com que o individualismo não prevalecesse sobre a comunidade, ou seja, que os valores econômicos de um indivíduo não prevalecesse sobre a igualdade de todos. Eu concordo com Florestan e acho que a gente vive hoje exatamente o contrário disso. Lembrando que esse desequilíbrio acontece principalmente porque a gente vive num sistema capitalista. E acho que por isso também a participação popular, né, através do voto, continua sendo importante. Com todos os riscos e que isso possa pressupor, que possa existir, com todas as questões que envolvem o peso do voto popular ou não, né, no atual contexto, ainda assim eu sou favorável e considero importante a participação popular em todas as eleições. Agora vamos falar sobre legislativo. Na próxima semana estão agendadas audiências públicas para tratar do orçamento da cidade para 2021. Você pode acompanhar todas essas sessões aqui, pela Rio TV Câmara. Uma projeção feita pela Fundação Getúlio Vargas apontou que cerca de 16 milhões de brasileiros serão considerados pobres quando terminar o pagamento do auxílio emergencial. A repórter Ingrid Bart conversou com Marcelo Neri, diretor da FGV Social. Segundo as projeções da FGV Social, o fim do auxílio emergencial vai levar 1/3 do país à pobreza. Em cenário considerado otimista, o Brasil vai aumentar em cerca de 16 milhões o total de pessoas consideradas pobres quando o benefício terminar no final do ano. Eu converso com Marcelo Neri, diretor da FGV Social. Essas projeções de vocês, elas foram baseadas a partir de que dados? Conta pra gente. Foi basicamente uma combinação entre a PNAD Covid do IBGE, que está sendo levantado semanalmente, desde maio, e a PNAD contínua anual, que vai até 2019. Então, a gente teve um trabalho de compatibilizar as duas bases de dados, porque como a PNAD Covid começou já durante a pandemia, a gente não tinha um retrato antes da distribuição de renda. Então, a gente basicamente viu como que a pandemia impactou até agosto a distribuição de renda brasileira. Agora, mais gente desempregada significa mais gente morando nas ruas, não é isso, Marcelo? Com certeza, quer dizer, mas, na verdade, você tem um processo que é bastante complexo, que, de um lado, o que os dados mostram é não só desemprego, mas redução de salários por conta da diminuição de horas. O desemprego não está nem tão alto quanto é o problema trabalhista. A renda do trabalho caiu 20, enquanto o desemprego aumentou 2, a ocupação caiu 10. Então, o tamanho é 20% de queda de renda do trabalho para os brasileiros e 28% na metade mais pobre. Mas, apesar de todo esse cenário catastrófico em termos trabalhistas, a gente teve uma redução muito forte de pobreza por conta do auxílio emergencial. Então, esse paradoxo. Enquanto o mercado de trabalho está numa espécie de um inferno, a renda, a distribuição de renda das pessoas, em geral, está num certo céu de brigadeiro. Obviamente, as pessoas que não recebem o auxílio, moradores de rua ou pessoas que ficaram à margem desses 67 milhões de pessoas contemplados, estão numa situação mais complicada, porque o próprio auxílio gerou uma certa inflação de alimentos. Então, quer dizer, segundo as nossas estimativas, cerca de 15 milhões de pessoas saíram da pobreza, da pandemia até durante a pandemia, até agosto, só que à medida que o auxílio agora cai à metade, no final do ano vai ser terminado, essas pessoas tenderão, sendo bem conservador, bem otimista, no certo sentido, elas voltarão à pobreza após o fim do auxílio, imaginando que o mercado de trabalho não deixe cicatrizes permanentes, o que, infelizmente, eu não acho que será o caso. Então, a gente pode afirmar que o auxílio emergencial foi um paliativo, né, para a crise. Foi uma anestesia em doses cavalares contra as dores da pandemia, uma vez que
passe o efeito dessa anestesia, a gente vai sentir as dores trabalhistas e as dores sociais de uma maneira muito intensa. E o Brasil também tem uma situação fiscal muito delicada, então a gente não está entre a cruz e a espada. O volume de auxílio, de recurso envolvido no auxílio, 322 bilhões em 9 meses, equivale a 9 anos de Bolsa Família. Então, se a gente conseguir fazer um Renda Cidadão, Bolsa Família 2.0, no máximo, e eu acho até difícil chegar, vai ser de 70 bilhões, vai dobrar o valor do Bolsa Família, muito menor do que o auxílio. Ou seja, a situação pós-auxílio vai ser uma situação bastante delicada do ponto de vista social, e um pouco o dilema é que se a gente tentasse manter o auxílio num nível razoavelmente alto, ou mesmo a metade, geraria um choque fiscal adverso. Então, a gente está nessa situação de pobreza tendendo a subir ou um certo caos econômico. Eu olho com bastante preocupação a situação futura para 2021. Acho que 2020 foi só o começo dos efeitos sociais da pandemia. A Receita Federal abriu consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda. No total, 273.545 pessoas vão receber até o dia 30 de outubro. O crédito bancário é de R$ 560 milhões. Para saber se você é um dos contemplados, basta acessar o site da Receita. Anota aí, gov.br/Receita Federal. E você vai assistir no próximo bloco. Teatro Riachuelo reabre após 7 meses, fechado por causa da pandemia da Covid-19. Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo para ele. Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação, você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. A Secretaria Estadual de Educação determinou que os alunos do terceiro ano poderão refazer a série em 2021. A norma se aplica ao estudante que não passar no vestibular. Quem tem as informações é o repórter Renato Chapur. A ideia é tentar recuperar o que foi prejudicado por causa da quarentena do novo coronavírus. Muitos estudantes tiveram problemas para acompanhar de casa as aulas online. A Secretaria acredita que o calendário desse ano possa ter impacto até em 2022. Por isso, ela criou um comitê para analisar cada caso individualmente e tentar recuperar os conteúdos deficientes. A Leopoldina é uma região tradicional da zona norte da cidade, que reúne bairros como Bom Sucesso, Olaria e Vila da Penha. Tem o Cacique de Ramos, a Igreja da Penha, o Complexo do Alemão. A repórter Simone Braga conversou com o historiador Rafael Matoso, da UFRJ, sobre essa parte histórica da cidade que comemora 134 anos. A região da Leopoldina, no Rio de Janeiro, completa 134 anos. A área, que fica localizada na zona norte da cidade, compõe 16 bairros e recebeu o nome em homenagem à primeira imperatriz do Brasil, Maria Leopoldina. E para falar sobre a importância da região para a cidade e como estão as comemorações de 134 anos, eu converso com o historiador Rafael Matoso. Rafael, fala um pouco aí pra gente da importância da região da Leopoldina para a nossa cidade maravilhosa aí. Então, gente, a gente às vezes negligencia um pouco a importância dos subúrbios como um todo, né? A gente tem que lembrar que 80% da população do município do Rio de Janeiro, né, cerca de 5 milhões de pessoas, moram nos subúrbios, entre a Zona Norte e a Zona Oeste. E parte da Zona Norte contempla essa região da Leopoldina, região historicamente importantíssima, porque tinha, inclusive, nessa própria área, uma das freguesias rurais mais antigas do Rio de Janeiro, né, e talvez do Brasil, a freguesia de Irajá, né, que tem uma igreja de 1613. E é exatamente dali que nasce a Igreja da Penha e toda a região, que sempre foi historicamente importante, desde a ocupação indígena, né? Irajá, inclusive, era uma aldeia indígena, né? A aldeia que vertia mel,
que significa basicamente isso. E é a área que cresceu historicamente na cidade em torno da Avenida Brasil e do ramal da Leopoldina. Virou uma grande região industrial também. Então, a gente está falando de uma área importante culturalmente, socialmente e historicamente, né? E ela compõe 16 bairros da cidade. Sim, sim. É uma área bem grande nesse aspecto, né? A gente, quando fala da região da Leopoldina, a gente às vezes esquece de falar, mas ela contempla Bom Sucesso, Braz de Pina, Complexo do Alemão, Cordovil, Jardim América, Manguinhos, Maré, Olaria, Parada de Lucas, Penha, Penha Circular, Ramos, Triagem, Vigário Geral, Vila da Penha e Vila Cosme. Então, assim, é uma área muito grande. O bairro da Penha ele é bem central, né? Um bairro que completou 100 anos ano passado, em 1919, de emancipação de Irajá, da freguesia de Irajá, e que tem a simbólica igreja, né? Ermida, construída lá em 1635, em devoção a Nossa Senhora da Penha de França, né? Que dá nome, dá identidade a toda essa região. Então, é bem interessante também destacar esse aspecto, que é um patrimônio fundamental para a cidade. Rafael, 134 anos da Leopoldina, quais são as celebrações, o que está se discutindo também em relação ao bairro nesses 134 anos? Qual a programação? Então, é sempre importante fazer a gente pensar. Esse é um calendário que a gente tem resgatado, né, e cai junto à Festa da Penha, porque também foi no dia 23 de outubro que o ramal, né, da Leopoldina foi construído. Esse é um ramal bem grande e importante que ligava o Rio à Zona da Mata para favorecer o escoamento de café durante o Segundo Reinado. E, durante muito tempo, ele representou o crescimento econômico da região. Então, hoje, quando a gente fala, né, da necessidade de voltar a investir nos subúrbios, de ajudar na recuperação não só econômica, como histórica dessa área, a gente fala do calendário festivo, porque a Festa da Penha era a segunda festa mais importante do calendário de efemérides, de confraternizações da cidade. E como esse ano a gente não está podendo ter uma aglomeração, né, obviamente, em função da pandemia, a gente fragmentou essa programação em várias atividades. Então, a gente tem, por exemplo, sarau literário, organizado nas páginas, né, do Facebook da Semana da Leopoldina. A gente tem chorinho com o Reduto Pixinguinha, o movimento 100% suburbano também, né, de forma online, fazendo uma programação musical. A gente tem apresentação de quadros, a gente tem muitos bate-papos. Eu fiz um bate-papo essa semana com o Hélio de la Penha, morador da Vila da Penha, falando sobre a história da região. E hoje a gente tem, né, a missa em comemoração ao aniversário de 134 anos do bairro da região da Leopoldina, que vai estar sendo transmitida também pela Arquidiocese, e eu aconselho todo mundo que acompanhe, que valorize, né, essa programação importante. E a gente observa aí nessa programação que, além de celebrar e ter música, essa coisa toda, também está se discutindo os problemas e desafios do bairro, né? Claro. Os problemas de toda a região, né? A Penha, em especial, onde a igreja está, já foi uma das áreas industriais mais importantes da cidade, né? Existia o Curtume Carioca, que era uma fábrica de processamento de couro, que era a maior da América Latina, que empregava muita gente. Desde o fechamento do Curtume, né? Inclusive, em função do aumento da criminalidade, que não foi contida, infelizmente, pelas UPPs, a gente tem visto, né, uma degradação da região. Então, a gente também faz o evento no intuito de chamar a atenção do poder público da necessidade de reinvestir na área, né, até mesmo para o potencial turístico gigantesco que a área tem. Né? É uma área muito bonita, né? A gente tem uma vista toda da Baía de Guanabara, da Serra da Misericórdia, uma área extremamente importante, né, e potente da cidade. E só um detalhe, a Festa da Penha está acontecendo virtualmente, mas a nossa expectativa é que ela aconteça presencialmente em maio do ano que vem. Né? O padre já está liberado esse calendário para que em maio do ano que vem a gente, mesmo com esse atraso, possa estar presencialmente, se já estivermos com a vacina e com tudo bem, comemorando e celebrando essa tradição que já tem 385 anos de Festa da Penha para a gente, né, saudar. Morreu aos 73 anos a atriz Jane de Castro. Ela estava com câncer. A cantora e transformista participou de novelas e do musical Divinas Divas, que relembra a trajetória de travestis e transformistas de Copacabana. Jane começou sua carreira se apresentando em casas noturnas, na década de 60. Agora vamos falar sobre cultura. Começa o Festival Rio Montreux.
Por causa da pandemia, ele será transmitido virtualmente. Estão programados shows de nomes como Macy Gray e Milton Nascimento. É de graça. A onda de shows online vai levar o embalo do Rio Montreux Festival para o mundo inteiro. A edição online do evento tem palcos no Rio, Los Angeles e Nova York. Os shows são transmitidos ao vivo e de graça, até domingo pelo canal do festival no YouTube. O encontro vai reunir estrelas internacionais e nacionais. Vão dividir o mesmo palco artistas consagrados como Macy Gray, Christian Scott, Milton Nascimento, Signe Arlen, Samuel Rosa e Maria Gadu. Encontro conta com 5 palcos, 3 no Hotel Fairmont, em Copacabana, 1 em Los Angeles e outro em Nova York. A primeira edição carioca do festival aconteceu em junho do ano passado, com shows de Steve Vai e Maria Rita, no Pier Mauá, zona portuária do Rio. Por conta da pandemia do coronavírus, o Festival de Montreux foi cancelado esse ano e deve voltar a acontecer em 2021. O Teatro Riachuelo vai reabrir após 7 meses fechado por causa da pandemia do novo coronavírus. O repórter Tiago Fidelis foi conferir como a casa está se preparando para receber novamente o público. Um dos mais tradicionais espaços culturais da cidade está em contagem regressiva para a reabertura. Depois de 7 meses fechado, o Teatro Riachuelo retoma as atividades neste sábado. E com uma novidade: quem mora fora do Rio ou ainda está inseguro de sair, poderá acompanhar os shows de casa. É o formato Figital, uma mistura do físico e do digital. Para a gestora do espaço, voltar a funcionar depois de tanto tempo tem um sabor especial. Na verdade, a nossa atividade é uma atividade fim, né? Eu estou há 7 meses fazendo só atividade meio. E para todo mundo, assim, para os técnicos, para quem trabalha lá, para os artistas, está todo mundo muito feliz com essa possibilidade. Para poder voltar a funcionar, o teatro precisou fazer algumas adaptações, começando pela venda de ingressos, que agora é só online. A ideia é estar junto, mas com toda a segurança. O teatro elaborou um protocolo de segurança que contou com a supervisão do infectologista Rodrigo Lins, vice-presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, além de orientações da Vigilância Sanitária do município. Tudo para dar mais tranquilidade ao público e aos artistas. 2 semanas atrás, além disso, eu pedi a visita da Vigilância Sanitária. Para eu ficar garantida, né? Para eu ter certeza que estou fazendo tudo certo, para não ter nenhuma surpresa. A gente, na verdade, eu não quero sair nem 1 milímetro do que é possível e permitido. Eu acho que não, a gente tem que começar, mas tem que começar com toda a segurança, né? E com toda certeza que a gente está protegendo ao máximo tanto o público quanto as pessoas que trabalham com a gente. Para marcar esse retorno, a proposta é celebrar a cultura brasileira. Neste sábado, dia 24, o grupo Casuarina abre os trabalhos com uma homenagem a Jackson do Pandeiro. Meu amor, me amar, deixa de lado a presunção. No fim de semana seguinte tem mais programação. No dia 30 é a vez da peça A Descoberta das Américas, que já fez mais de 700 apresentações em 8 países. E no dia 31, Bruce Gonlevski vai interpretar sucessos de Renato Russo. Sem fazer shows desde o início da pandemia, o Gabriel não esconde a animação com o retorno aos palcos. Dia 24 de outubro, sábado agora, no Teatro Riachuelo. E dessa vez, cantando os sambas desse grande nome da nossa cultura popular, Jackson do Pandeiro. É o seguinte, tem ingresso presencial, tem transmissão online, podem ficar tranquilos que o teatro está cumprindo todas as normas de segurança. É isso, rapaziada, vem sambar com a gente! E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.